Olá a todos que nos acompanham nas atividades virtuais da Casa Espírita Maria de Nazaré, aqui em Poá. Sejamos todos muito bem-vindos e hoje, sábado, a atividade está ligada à assistência espiritual e nada melhor para isso do que o Evangelho de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. Hoje, antes de iniciarmos a atividade, eu quero dar 2 recados. O primeiro é que estamos muito felizes com a arrecadação realizada hoje em nossa casa para a campanha de Fraternidade Alta de Souza. Agradecemos a todos os corações generosos que para lá se dirigiram e estamos assim felizes porque vamos poder atender as famílias cadastradas em nossa casa. A nossa profunda gratidão a todos que auxiliaram nesta campanha. E o outro recado é que no próximo dia 18 de setembro, sexta-feira próxima, a Casa Espírita Maria de Nazaré reabrirá suas portas com uma única atividade, que é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, às 19h30. E para isso tomamos alguns cuidados recomendados pelas autoridades sanitárias. As cadeiras estarão distanciadas, atenderemos cerca de 30% da capacidade do salão. O uso de máscaras será obrigatório, ofereceremos álcool em gel e o passe será coletivo. Então, meus amigos, a partir do dia 18 e de acordo com o desenrolar das circunstâncias, vamos aguardar para verificarmos se outras atividades poderão ser retomadas. Isso está ainda em estudo, vamos aguardar. Agora, então, eu quero pedir a colaboração de cada um de vocês para que juntos, unindo os nossos pensamentos e os nossos corações, possamos fazer uma prece, rogando a proteção do mais alto e nos ligando à Casa Espírita Maria de Nazaré, à sua equipe espiritual. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. O Evangelho de hoje, seguindo o cronograma da Casa Espírita, está ligado ao capítulo 10. Na realidade, são os itens de 1 a 4. O capítulo 10 traz-nos o tema bem-aventurados os misericordiosos, portanto, bem-aventurados, felizes. Felizes os misericordiosos que se solidarizam, que se colocam no lugar do outro, que são fraternos. E o título que nós estudaremos hoje e que teremos comentários, tanto meus quanto os do João. Eu farei a leitura, o João virá para dar a sua contribuição. Em seguida, eu retorno para finalizar a nossa atividade de hoje. O título é Perdoai, para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados.
Se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhado terás a teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus. Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Todos esses trechos lidos até agora estão no Evangelho de Mateus. Agora, nós vamos ler as considerações de Kardec, o grande codificador. A misericórdia é o complemento da mansuetude, pois os que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas, que pairam acima do mal que lhe quiseram fazer. Uma está sempre inquieta, é de uma sensibilidade sombria e amargurada. A outra é calma, cheia de mansuetude e caridade. Infeliz daquele que diz: eu jamais perdoarei, porque, se não for condenado pelos homens, o será certamente por Deus. Com que direito pedirá perdão das suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa aos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que se deve perdoar ao irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Mas há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma é grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, tratando com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, mesmo quando a culpa foi inteiramente dele. A outra é quando o ofendido ou aquele que assim se julga impõe condições humilhantes ao adversário, fazendo-o sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Se estende a mão, não é por benevolência, mas por ostentação, a fim de poder dizer a todos: vede quanto sou generoso. Nestas circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera de uma e de outra parte. Não, isso não é generosidade, mas apenas uma maneira de satisfazer o orgulho. Em todas as contendas, aquele que se mostra mais conciliador, que revela mais desinteresse próprio, mais caridade e verdadeira grandeza da alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Este é o nosso texto belíssimo de hoje. Eu convido agora para ter com vocês João Firmino. Amados irmãos, amadas irmãs, boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre esteja e permaneça sempre conosco, nos envolvendo, nos acariciando, nos alimentando espiritualmente. Antes de falar também do texto, só quero externar também, reforçando os agradecimentos da Vânia, né? Estive presente hoje na coleta, no recebimento das doações da campanha Alta de Souza e, a meu ver, nesse período todo que estamos aí através das lives, foi uma das melhores arrecadações. Mais uma vez, muito obrigado a todos que contribuíram com este trabalho e que Deus vos abençoe e possa preencher de harmonia, de paz, de saúde, seus corações generosos, todos que participaram desse trabalho conosco. Pois bem, o tema de hoje nos fala do perdão, né? O perdão das ofensas. Perdoai para que Deus nos perdoe.
tem um texto, logo no início, né, que diz: perdoai para que Deus vos perdoe. Isso está, acho que é em Mateus, e eu digo para todos vós. Isso é eu que estou falando, hein? Mateus, eu o respeito, o admiro, o adoro. Eu digo que Deus não nos perdoa. Não sei se vocês vão concordar comigo. Deus não nos perdoa. Por quê? Para eu perdoar alguém, eu tenho que me sentir ofendido com esse alguém. Agora, Deus não se sente ofendido conosco em momento nenhum. Então, Ele não precisa nos perdoar, porque Ele sabe quem somos, conhece a todos nós como seus filhos e nos ama soberanamente. Então, Ele não se ofende com as nossas pequenezes. Agora, Ele tem leis, e estas leis são justas. Se nós as violamos, se transgredimos, se falhamos perante estas leis, somos responsáveis pelos nossos erros, pelas nossas falhas, e para estarmos quites com a justiça de Deus, para receber e fazermos jus ao recebimento do seu amor, nós temos que estar quites, temos que estar de bem conosco, com a vida e com as leis de Deus. Temos que estar, né, como se diz, em estado de graça, consciência tranquila, dever cumprido e amorosamente conectados com o Pai. Então, se assim estivermos, não há que preocuparmos com o perdão de Deus, mas sim com o nosso perdão para com os nossos irmãos, com os que estão em relação conosco nessa atual conjuntura deste projeto reencarnacionista, que é estarmos reencarnados no planeta Terra. Um planeta ainda de expiações e provas. Agora estamos começando a vislumbrar, né, um estado de regeneração, mas ainda estamos muito no início, porque ainda está predominando sofrimento, violência, desamor, não cumprimento do perdão, porque ao falarmos de perdão, a gente ouve muito estas expressões e ela está muito ligada, eu diria assim, até a nossa cultura no geral, cultura do relacionamento interpessoal. Qualquer coisa que o próximo alguém faça a nós, a gente ainda ouve muito a seguinte expressão: olha, fulano fez isso, aquilo, fiquei muito magoado. Nunca esperava essa atitude de fulano, de Beltrano. Perdoar eu perdoo, mas a justiça de Deus não falha. Um dia Ele irá pagar tudo que me fez. Ou tem uma outra ainda muito mais, que está ligada também, né? Olha, perdoar eu perdoo, suma da minha frente, desapareça, porque eu não quero te ver nunca mais, nem pintado de ouro. Não é perdão. Não é perdão. Estamos impondo uma condição. Né? Queremos que o indivíduo, a pessoa, fique bem distante, bem longe, porque se ela aproximar-se de mim, a minha reação ainda é, não é? De violência, de mágoa, de sentimento, mesmo que não seja uma reação física, ela pode ser energética, mental, vibracional. Então, é esse perdão que o Evangelho está nos recomendando, que os espíritos de luz estão nos falando.
seja as mensagens dos irmãos que estão ali, que assinaram as mensagens do Evangelho, ou o próprio Kardec. Porque Kardec também é um espírito da equipe Verdade. A única diferença que existe é que ele veio na frente, reencarnou, para exercer o seu trabalho na área material e depois codificar os ensinamentos. Eu costumo dizer, né, e repito sempre, dar um corpo didático, uma forma didática às vozes dos Espíritos da Verdade, o cujo Kardec também participa, né, desse corpo didático, não só no aspecto material, né, de encardenar, codificar e participar dando também o seu parecer, o seu comentário nas oportunidades que se fez necessário, onde em muitos momentos houve ali a fala de Santo Agostinho, de São Lucas, de São Luís, São Vicente de Paulo, Erasto, Paulo e outros mais que participaram em espírito da codificação, principalmente, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que é todo aquele arcabouço de amor que Jesus veio e nos passou quando aqui esteve encarnado entre nós, e depois os Espíritos vieram para dilatar, ampliar, falar num linguajar que viesse realmente estar à altura do nosso entendimento, porque muitos pontos da sua doutrina, da sua mensagem, eu diria que praticamente em todos, Jesus teve que usar, né, a sabedoria das parábolas, falar, né, numa outra vertente, numa outra linguagem, porque os seus irmãos aqui não estavam em condições de receber e entender e vivenciar o seu objetivo principal, que foi trazer para todos nós o amor na vivência, no relacionamento interpessoal, no nosso dia a dia. Esse amor que eu tenho, nós temos que relacionarmos conosco mesmo, amando-nos como nós somos, com os nossos defeitos, e através desse amor para conosco, irmos procurando crescer, evoluir, vivenciar este amor, para que um dia nós possamos estarmos em condições de vivenciarmos naturalmente, onde não teremos mais espaço na nossa intimidade, no nosso coração, para os sentimentos negativos, onde haja uma necessidade, como agora, de estarmos procurando cultivar, repetir, alinhar, interiorizar a mensagem do amor de Jesus. Quando estivermos em condições de sermos realmente espíritos regenerados, esse amor, esse relacionamento interpessoal embasado no amor, será uma naturalidade. E quando isso for possível, o perdão vai estar sendo passado para nós, sendo vivenciado, sendo buscado por nós, numa outra perspectiva, numa outra dimensão, dentro de uma outra visão, porque já será natural convivermos amorosamente com os nossos irmãos e automaticamente estaremos convivendo com Jesus, com o Pai, numa outra situação, onde
o amor já será um relacionamento interpessoal entre todos nós com muita naturalidade. Meus queridos irmãos, eu vou deixar agora para a Vânia, onde ela virá e terá também a oportunidade de conversar conosco, passar a sua fala, as suas anotações, que eu estou vendo ali, tenho uma folha na mão dela, que ela já fez algumas anotações, para, com certeza, passar para nós uma mensagem de muito positivismo, de muito conhecimento e de muita fé, porque para vivenciarmos o amor e perdoarmos, porque ainda temos necessidade de perdoarmos o nosso próximo, porque por muitas circunstâncias, em diversas oportunidades, ainda nos sentimos ofendidos, magoados, melindrados com os nossos irmãos que estão à nossa volta. Mas isso faz parte do nosso crescimento espiritual. Que Deus abençoe-nos, muita paz, muita luz a todos que estão sintonizados conosco neste momento e aqueles que não estão sintonizados também, mas estão na carência, na necessidade das vibrações amorosas. Muita paz e luz a todos nós. Meus queridos amigos, dando continuidade ao tema da noite, que é perdoai para que Deus vos perdoe. E algo que vem à nossa mente, o que é perdoar? Então, se formos recorrer ao significado, nós veremos que perdoar é um ato mental, emocional e eu diria também espiritual, que objetiva eliminar em nós os sentimentos de rancor, de ódio, de raiva, ressentimento, ou enfim, sentimentos negativos em relação a determinada pessoa ou mesmo a nós próprios. Quando imagino como é importante também nos perdoarmos. Eu me lembro de Paulo, o grande apóstolo dos gentios. Lembremos que Paulo, nascido Saulo em Tarso, por isso era conhecido como Saulo de Tarso, ele não conviveu com Jesus. Inclusive, ele, um fariseu, uma promessa do povo judeu, não é? E que seguia Moisés e que defendia Moisés com todas as suas forças, ele era um feroz perseguidor dos cristãos, a ponto de, a mando dele, Estevão morrer apedrejado. Então, nos estertores da morte, Estevão, um espírito de grande luminosidade, diz a Abigail, sua irmã, noiva de Saulo. Ele diz a ela: Abigail, não odeie a Saulo. Ele não conhece Jesus. O dia que conhecer Jesus, o defenderá como defende Moisés. Vejam, meus irmãos, Saulo mandou executar a Estevão, nascido Gesiel. Entretanto, Estevão, em nenhum momento, teve por ele ódio, rancor, ressentimento, desejo de vingança. Pelo contrário, pediu a sua irmã que não o odiasse. E na sublimidade daquele momento, ele já se deixando o corpo físico, ele antevê que Paulo vai defender os ideais cristãos. Tanto é que sabemos
que no campo espiritual Estevão se fez presente junto a Saulo e depois Paulo durante todo o período que ele permaneceu na terra, naquela encarnação. Então, meus amigos, o perdão, ele é a única maneira de podermos amadurecer e crescer. Mas eu gostaria de comentar duas questões a respeito do tema lido. A primeira é de uma fala recorrente que eu mesma já ouvi várias vezes de diversas pessoas. A pessoa dizer assim: quem perdoa é Deus, eu não sou Deus. Então a pessoa se exime de perdoar e dizendo que quem perdoa é Deus. Ora, como João acabou de comentar, Deus não nos perdoa porque sequer se sente ofendido com qualquer atitude de suas criaturas. Mas nós é que necessitamos perdoar, sim, nós, porque é um exercício de amor. Enquanto não conseguirmos perdoar, faremos com que nossa aura, o nosso campo vibracional esteja repleto de detritos, de sentimentos nefastos, negativos, de mágoa, de dor, de sofrimento. Então, eu costumo dizer que é inteligente perdoar. Se nós queremos o melhor para nós, aprendamos rapidinho a perdoar, porque quem de nós não precisa pedir perdão pelos erros que cometemos todos os dias? E uma outra questão que eu gostaria de comentar é sobre o título da mensagem de hoje: Perdoai para que Deus vos perdoe. Então, a pessoa pode perguntar: perdoar para que Deus vos perdoe? Como assim? Deus só vai me perdoar se eu perdoar também? Mas então eu tenho que negociar com Deus? Mas Ele não é o Pai Celestial, de infinita misericórdia, de infinito amor, de infinita perfeição? Então, Ele só vai me perdoar se eu perdoar? Absolutamente, meus amigos. Como também o João disse, Deus criou leis perfeitas, imutáveis, ou seja, elas não mudam jamais. E dentre essas leis existe a lei do retorno, que diz o seguinte: tudo aquilo que nós fizermos de bem ou de mal a nós retorna. Portanto, se eu quero colher o bem, é necessário plantar o bem. Ninguém planta batata e colhe cebola. Ninguém planta cebola e colhe batata. Portanto, é impossível plantar o mal e querer colher o bem. É da lei. A lei de amor, justiça e caridade, decretada por Deus nosso Pai, nos faz receber, durante todas as nossas jornadas, oportunidades inúmeras para repararmos o mal praticado. Que bênção! Imaginemos que tenhamos cometido em outras existências ou nessa atos terríveis. Como conviver com a culpa, com o remorso? Mas Deus, nosso Pai Celestial, nos propicia inúmeras, como eu disse, inúmeras oportunidades de repararmos, de consertarmos aquilo que fizemos. A morte não existe. Se eu cometi em outra existência algo terrível,
eu tenho a oportunidade de uma outra jornada, trocar o mal realizado pelo bem a ser realizado. Então, meus amigos, é isto que eu gostaria de comentar com vocês a respeito do perdão. Eu repito, perdoar é inteligente. Se nós queremos o nosso bem, apressemo-nos em perdoar, mas não é aquele perdão da boca para fora, porque Kardec magistralmente nos diz que existem duas maneiras muito distintas de perdoar. Uma é nobre e verdadeira, a outra é só a aparência do perdão, não há um sentimento verdadeiro. Então, o perdão verdadeiro é aquele não que esqueçamos. Podemos lembrar porque temos memória, temos raciocínio. Ora, eu vou me lembrar, porém, sem ressentimento. O ressentimento vem de ressentir. Ressentir é sentir de novo. Toda vez que eu me lembro que alguém me fez um mal e eu tenho mágoa, eu sofro, eu ressinto, eu sinto tudo novamente. Isso só pode fazer muito mal para a nossa organização física, mental, emocional e espiritual. Perdoemos, meus irmãos, porque todos nós carecemos do perdão divino e daqueles que conosco palmilham a jornada terrena. Queridos irmãos, eram essas as nossas considerações. Então, quero lembrar a todos que as atividades virtuais da Casa Espírita Maria de Nazaré acontecem no Facebook da casa, mas também depois, quem não tiver oportunidade de assistir ao vivo, pode depois assistir pelo canal do YouTube da nossa casa. Inscrevam-se, deem seu like e prestigiem para que possamos levar a mensagem espírita aos corações necessitados. Assim, vou convidar a cada um de vocês para juntos fazermos a prece de encerramento. Para isso, unamos os nossos corações, mentalizemos a Casa Espírita Maria de Nazaré, liguemo-nos à equipe espiritual para rendermos graças a Maria Santíssima, Mãe de nosso Mestre Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja e assim será. Graças a Deus, graças a Jesus. Fiquem conosco. Todos os dias, às 18 horas, nós temos as lives da Casa Espírita Maria de Nazaré. Amanhã e segunda, fiquem com Ezequiel. Terça e quarta, com nossos amigos Sérgio e Fabiana. Quinta, retornamos aqui, sexta, Ezequiel. E todos os dias temos esse encontro marcado. Fiquem com Deus. Um ótimo final de sábado, um maravilhoso final de semana, com Jesus em nossas mentes e corações. Até a próxima!